soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Abra o seu coração e cante. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Coloque as mãos no seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Peça um encontro com o Senhor. Peça um encontro, uma experiência. Fala: Senhor, me ajuda. Clame pelo Senhor nesta noite. Peça ao Espírito Santo que dê sentido para a sua vida. Em nome de Jesus, fale com Deus. Fale com Deus em nome de Jesus. Toca, Senhor, neste coração. Enche mais. Enche mais. Fale com Deus, fale com Deus Enche agora. mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Enche mais, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Dá mais, Senhor. Oh, aleluias. Glórias ao Senhor. Senhor Jesus está aqui. Bendito e adorado seja o Senhor. Rasgue o teu coração agora. Rasgue a tua alma. Santo, santo. Coloque a sua vida adorado diante do e Senhor. exaltado seja o Senhor. Oh, aleluias. Glórias a Clame ti, pelo Senhor. Clame pelo Senhor agora. Oh, Em nome de Jesus. não tenha vergonha. Abra a sua boca e adore ao Rei dos Reis. Exalte ao Senhor. Engrandeça o nome desse Deus maravilhoso. Oh, adorado. Bendito, santo, santo, Faz a sua obra, santo. Senhor. Faz a sua Oh, obra. vem, Espírito Santo. Oh, recebe mais e mais do Senhor. Receba a igreja. Receba a igreja. Aleluias. Não aceite ficar de fora. Não aceite ficar de fora. Ah, Vou me entregar totalmente. vem, Senhor, vem, Jesus. Aleluia. Teu toque abriu os olhos do meu
Jesus. Você que pode ver, cante agora. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Jesus. Oh, aleluias. Use a sua fé. Toque nas vestes do Senhor. Toque na orla do manto de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor está presente. Santo, santo, santo. O Senhor está presente. Exaltado. O Senhor está aqui. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluias, Faz a tua obra, aleluias. Oh Em Senhor, nome de Jesus. oh Senhor, vai quebrando, Pai, o coração endurecido, o coração, Pai, meu Deus, de pouca fé, vai enchendo, Senhor, vai derramando, Pai, vai dando uma porção maior de fé, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então ficou a senhora para a gente curar em nome de Jesus. Está doendo agora? Então, vira para a igreja aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora, coloca as mãos. A senhora que é mulher, coloca as mãos no estômago dela. Isso. Isso aí. Traz o azeite ali para mim, fazendo um favor. Em nome de Jesus. Eu aconselho colocar telefone no modo avião na hora do culto. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que não há nenhum nome acima do nome de Jesus,
dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. A palavra salvação na Bíblia, ela significa salvação, ela significa cura completa da nossa vida, cura do corpo, da alma e do espírito. Amém? A senhora crê, né? A senhora crê? A senhora crê, né? Então a palavra salvação, ela significa, ela vem de uma palavra que significa sozo, que significa, a tradução significa cura do corpo, da alma, do espírito. Então salvação é para todas as áreas da nossa vida. Amém? E Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A senhora crê? Então, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Amém? Procurador aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procura aí, aperta e faz o que a senhora não podia fazer. E se estiver doendo, me fala, por favor. Porque se for curado, todo mundo vê, e se não for, todo mundo vê também. Amém? Igual o morto lá que o pastor orou, né? Colocaram o morto em cima do altar, né? Para o nosso pastor orar. Aí ele falou: lógico que eu oro, lógico que eu creio. Se ele não ressuscitar, azar é o dele, eu mando enterrar, é ou não é? Mas orou e o morto ressuscitou. Amém? Dona Bárbara, saiu a dor ou está aí ainda? Saiu. Não, pera aí, não estou sentindo muita firmeza não. Saiu, e outro dia também que eu cheguei aqui, só dormia no culto. Quando ela orou na minha boca, Deus me libertou. A senhora só dormia no Só culto? dormia aqui no culto também. A senhora chegava no culto, só dava sono? Só dava sono. Ixi, ó, eu não combinei com ela para ela falar isso não, hein? Eu não combinei. Dava um sono tão grande. Mas, ó, que eu obrigado, não Ana conseguia, assim, depois Dá lugar ao Espírito Santo aí. me libertou por completo. Agora a senhora chega no culto e não sente mais aquela moleza, aquele sono. Também Deus abriu a minha mente totalmente, que antes eu não entendia nada. E agora eu entendo tudo certinho. Meu Deus do céu. Era muita, assim, sabe? Eu ficava, esquecia tudo, você entendeu? E agora eu lembro. A senhora não entendia o que era falado. Eu entendia o que era falado e também eu não lembrava de nada. Meu Deus do Só céu. dormia, só cochilava. Era um Meu sono tão grande que eu não aguentava. E agora Jesus libertou. Sim, E a dor? também. Cadê a dor? Sexta-feira que ela orou pra mim, não foi que eu falei que ela estava dormindo? Mas Deus libertou por completo. Meu Jesus amado. A dor, dona Bárbara? Também, graças A dor saiu? a Deus. Saiu. Quem te curou? Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A tua fé te curou. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu aprendi uma coisa com o Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Problema, eu só tenho medo, aliás, vergonha, né? Essa é a palavra que eu estava me lembrando aqui. Eu não tenho vergonha de orar e a pessoa não ser curada. Eu aprendi isso na minha caminhada cristã. Antes, eu pensava, eu confesso, nossa, e se eu orar e de repente não acontecer? Hoje eu aprendi, e aprendi de fato, que vergonha é não orar. Amém? Porque não sou eu que curo e não sou eu que não curo. O poder está no nome de Jesus, quem cura é Jesus, e quem não cura é? Quase que eu pego vocês, hein? Graças a Deus que ninguém respondeu. Irmãos, independente se a pessoa ela não recebeu a manifestação do milagre, isso não significa que Jesus não curou. Jesus curou. Jesus já nos curou. Jesus já nos curou há 2000 anos. Você sabia que Jesus não vai te curar? Jesus não vai curar você. Esses dias, na hora da minha janta, estava indo jantar e eu vi um rapaz saindo, né? Ele anda muito rápido e esse dia ele saiu mancando. Aí eu encontrei com ele e ele falou assim: pastor não, falou: paz do Senhor, irmão. Eu falei: a paz, irmão? E aí, o que está acontecendo, né? Que você está
andando desse jeito. Ele falou, rapaz, eu dei um mau jeito aqui e está doendo demais, acho que eu vou ter que fazer uma ressonância, e eu não sei não, acho que eu vou ter que ficar afastado, porque está doendo demais, está inchado o meu joelho. Aí eu fui caminhando com ele, né? Aí eu falei assim, mas e a sua fé, né? Ele falou assim, imagina, pastor, irmão, fé? Eu tenho fé sim. Eu falei, então, mas eu falo no sentido de usar a sua fé nesse momento que você está precisando, né? De que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Ele falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, sabe por quê? Aí a gente deu uma parada na metade do caminho. Aí eu li para ele o texto de Isaías 53, versículo 4, que está escrito assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Percebe que a Bíblia não diz que você será sarado. A Bíblia está dizendo que você já foi sarado. A Bíblia está dizendo que você já está sarado. Aos olhos de Deus não falta mais nada para Ele fazer. Jesus já fez a sua obra por completo. Jesus na cruz do Calvário, pouco antes dele morrer, ele disse, está consumado. Ele disse, está consumado. Essa palavra significa, está feito completamente. Essa palavra, o significado dela é, no original, que está tudo pronto, está tudo feito. Fiz a obra completa, está totalmente pago. Na realidade, é uma palavra grega que significa totalmente pago. Não ficou nada para trás. Jesus pagou todo o preço. Jesus, na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. E o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 53, ele profetizou dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Independente se a cura se manifestou ou não, a sua fé tem que ser naquilo que a palavra diz, naquilo que ela disse, naquilo que Deus falou, que já está feito, já está consumado, você já foi sarado. Você precisa crer nisso. Você precisa crer com todo o seu coração. Talvez você não tenha conseguido crer. Talvez você tenta, mas não consegue crer naquilo que Deus falou para você. Aí vem o desânimo, aí vem você se sente pressionado, e você se sente acuado, e você não consegue crer que Deus já fez. E consequentemente, quando você não consegue crer, você também não consegue descansar em Deus. E como consequência da falta de fé, e como consequência da falta de descansar, a pessoa começa a partir por outros caminhos e tomar atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Pessoas começam a chegar ao ponto de tentar outras coisas e outras vias, porque não entenderam o que Deus disse, não conseguiram crer no que Deus disse, então agora começam a tentar outras coisas. Sendo que a palavra de Deus, ela é a última palavra, e também a primeira. Ela é a primeira e a última. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para fazer qualquer coisa. Deus não tem dificuldade para fazer nada. Deus não tem, às vezes nós vivemos de uma forma, como se nós servíssemos um Deus, que não é bem um Deus. Porque às vezes nós queremos até mesmo dizer como que tem que ser ou aconselhá-lo. E às vezes nós mostramos isso no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Você sabia que nós falamos aquilo que nós cremos? Você sabia que você fala aquilo que você crê? Você vem no culto, às vezes o pastor fala para você falar, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, você fala. Mas na sua vida,
geralmente você vai falar aquilo que você crê. Ninguém fala o que não crê. Quando nós abrimos a nossa boca, o que vai sair é exatamente aquilo que nós cremos. É a verdade da nossa fé. Perceba isso. Quando você levantar de manhã, durante o seu dia, porque você vai estar com pessoas, você vai estar no trabalho, vai estar em casa, vai estar de férias, você vai estar na sua vida. E comece a observar o que tem saído da sua boca. E eu digo para você, o que tem saído da sua boca é exatamente aquilo que você crê. Amém? E eu quero trazer aqui nessa noite uma ferramenta, uma chave que vai despertar no nosso coração, que vai despertar no seu coração, que vai ajudar você a crer na palavra de Deus. E eu posso adiantar uma coisa para você. Falar com Jesus é o princípio. Também posso chamar de oração. E lá em Lucas, no capítulo 11, o Senhor Jesus, Ele traz para nós uma palavra muito poderosa. Aliás, a falta de fé, ela é um termômetro de quanto nós estamos perto de Deus. A nossa fé, aquilo que nós cremos do fundo do nosso coração, a fé viva, a fé que opera milagres, ela vem de uma vida de oração. Às vezes nós falamos de milagres, falamos de crer, de fé, mas isso nunca esteve separado de uma vida de oração. Jesus, Ele não ensinou os seus discípulos a operar milagres. Ele não ensinou os seus discípulos a serem grandes pregadores. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E aqui, em Lucas capítulo 11, começa assim dizendo: de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Jesus traz para nós aqui um modelo de oração, e Ele traz para nós tudo o que nós precisamos para ter uma vida e andar com Deus. Se você cair, a palavra já fala por si só, caiu. É ou não é verdade? Se você cair, você já era. Você precisa estar de pé diante de Deus. Você precisa estar com a sua fé viva dentro de você diante de Deus. Percebe que na oração, quando Jesus começa a falar aqui sobre a oração, Jesus fala sobre um pão de cada dia. Jesus não está falando sobre um pão do ano inteiro, mas sim de cada dia. Jesus está falando de um alimento, mas este alimento que Jesus está falando não é o pão de trigo. Este pão que Jesus está falando é um pão, é um alimento espiritual que nós precisamos para nos manter de pé. Esse alimento que Jesus está falando
é a vida do crente. A vida do crente, ela vem de uma fonte, que é Jesus. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Uma certa vez, ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. E ele disse: todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Nós precisamos estar ligados em Jesus e precisamos dar fruto. E como que isso acontece na nossa vida? Como que nós nos mantemos ligados em Jesus? Como nos mantemos em pé? Como nos mantemos fortes? Como nos mantemos com uma fé inabalável? Como ser como Jesus? Qual é o segredo de ser como Jesus? Pastor, isso é muito alto, isso está muito longe da nossa realidade. Muito pelo contrário. Cristianismo é ser como Jesus. Cristianismo se trata de nós, seres humanos, homens, nos tornarmos como Jesus. E eu acredito que aqui, esses discípulos, e o discípulo que falou isso, ele já deveria estar observando a vida de Jesus. E com certeza, ele viu e teve a convicção de que o que acontecia através do Senhor tinha um segredo, e o segredo era a oração, e isso está muito claro na Escritura. Disse-lhes ainda Jesus. Jesus não parou por aqui. Jesus continuou dizendo no versículo 5: qual dentre vós, tendo um amigo, e este foi procurá-lo à meia-noite e lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. Olha, meus irmãos, se tem um assunto que Jesus gosta, é falar sobre oração. Se tem um assunto que Jesus, com certeza, ele vai parar, e ele vai dar toda a atenção, e ele vai falar, e vai acrescentar, e vai ajudar, e vai explicar, é quando se trata de oração. É uma delas. Reino dos céus, reino de Deus, fé e oração. Jesus, quando se trata daquilo que ele veio nos ensinar, daquilo que é a sua missão, e uma das missões de Jesus foi aqui na terra nos ensinar a orar. Jesus veio para nos salvar, isso é fato. Mas Jesus veio para nos ensinar a orar. Jesus veio para preparar o caminho para aquilo que seria muito poderoso nas nossas vidas, que também foi na vida dele, que foi relacionamento com Deus, através da oração. Jesus andou durante 3 anos com os seus discípulos. Os seus discípulos caminharam com ele. Jesus chamou o que era pescador, chamou o que era cobrador de impostos e disse: siga-me. E eles começam a seguir e a andar com Jesus. E eles começam a perceber que Jesus Deus é um Deus relacional. Quando nós deixamos de orar, nós estamos deixando de nos relacionar com um Deus que veio para uma relação conosco. Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Deus, Ele quer falar e quer ouvir. Deus, Ele quer tanto falar conosco que Ele nos ensinou a respeito disso. Essa palavra, a Escritura, ela é poderosa. O que precisa acontecer é que venha o entendimento para nós da importância da oração. A oração, ela faz com que
o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, destrua dentro de nós aquilo que precisa ser destruído. A oração, ela vai fazer com que os milagres aconteçam. O que vem primeiro de tudo é a oração. Entenda como é grave quando nós deixamos de orar. Quando nós deixamos de orar, simplesmente, nós estamos passando uma mensagem para Deus, sem palavra alguma. Quando você deixa de buscar, deixa de falar com Deus, deixa de perseverar na sua fala, na sua busca, na sua oração, você está querendo dizer para Deus que você não precisa mais dele. E Deus, Ele com certeza se entristece quando nós passamos essa mensagem para Ele. Deus, Ele não está buscando pessoas para serem grandes pregadores. Isso é consequência de uma vida de oração. Deus não está buscando grandes cantores. Deus está buscando pessoas que orem. Deus está buscando pessoas que vão perseverar, que não vão abandonar a oração. A resposta para a pergunta de muitas pessoas, o porquê que muitos têm caído, é porque abandonaram a sua vida de oração. Você nunca vai ouvir que um homem que orava caiu. Você vai ouvir que uma pessoa que pregava muito caiu. Você vai ouvir que uma pessoa que cantava demais caiu. Você nunca vai ouvir falar de um homem de oração, de uma mulher de oração que caiu na sua fé. Porque a oração é que nos edifica, nos mantém de pé e que faz com que os planos de Deus, eles possam acontecer e se cumprir na nossa vida. Eu não quero aqui trazer muitas resenhas. Aliás, eu não quero trazer muitas palavras e nada complicado. Eu quero simplesmente dizer para vocês, nós precisamos orar. Eu falo isso porque eu tenho buscado isso e tenho encontrado isso. Ontem, quando o pastor, eu escutava uma palavra do nosso pastor, e ele dizia uma coisa e é uma grande verdade. Um pregador, ele prega duas coisas. Ou ele prega uma coisa que ele prega duas coisas. Uma é a que ele está buscando e a outra é a que ele já encontrou. Eu não quero aqui trazer palavras de sabedoria da minha parte. Eu não quero aqui trazer palavras de efeito. Eu não quero aqui receber aplausos de ninguém. Mas eu quero dizer para você que se você estiver disposto a buscar a face do Senhor em oração, eu acho que é importante falar, buscar a face do Senhor em oração, porque talvez muitos possam entender como lhe convém. Tem pessoas que estão só em casa ouvindo louvor e acham que está buscando a Deus. Tem pessoas que acham que está buscando, porque talvez para muitos buscar a Deus seja relativo. Talvez para muitos buscar a Deus é simplesmente o fato de vir no culto domingo. Mas eu quero falar para você que você precisa começar a buscar ao Senhor em oração e todos os dias. Porque o pão de cada dia, como o Senhor Jesus disse, é para cada dia. Nós precisamos de fome, nós precisamos de pão. E essa fome é o desejo por encontrar algo que talvez ainda não encontramos. Essa fome é um desejo de dentro de nós por algo que talvez você ainda não experimentou. E esse pão que Jesus está falando é a resposta de Deus dando para nós uma experiência que nós ainda não tivemos com Ele. O Senhor Jesus, Ele quer se relacionar conosco. O Espírito Santo quer se relacionar conosco. E isso só pode acontecer através da oração.
A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. A fé, ela não vem por outro meio que não seja a palavra, mas a fé em nós, ela precisa ser edificada. A fé em nós, ela precisa ser exercitada. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu não posso falar de uma fé que não me faz ter obra alguma na minha vida. A minha fé, ela precisa gerar na minha vida obras, ela precisa gerar na minha vida experiências com Deus, milagres. O sobrenatural de Deus está proposto para cada um de nós, mas isso só pode acontecer através de uma pessoa que se propôs a buscar. Jesus, quando ele começou a falar de oração, você percebe que ele começa a trazer símbolos e exemplos. E aqui no versículo 5 em diante, Jesus ele fala: disse-lhes mais: qual dentre vós, que tendo um amigo e este indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegou de viagem, me procurou e eu não tenho nada para lhe oferecer. Você jamais vai poder dar aquilo que você não tem. Jesus fala de um pão de cada dia, e aqui em seguida ele usa o pão como exemplo também de alguém que queria muito ajudar alguém, mas que não podia. E teve que rogar ao seu amigo. Teve que rogar ao seu amigo à meia-noite. Teve que buscar. Teve que pedir. Ele foi pedir e olha o que o amigo, no versículo 7, disse. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aquele amigo, ele pode não querer levantar porque já é tarde, porque os seus filhos já estão dormindo, mas se aquele amigo continuar chamando e continuar insistindo, aquele amigo certamente levantará, não mais por ser seu amigo, mas por causa da importunação. Jesus aqui está falando do nosso dever de orar, e Jesus está falando do dever de não simplesmente orar, mas do dever de perseverar na oração. Jesus aqui está trazendo para nós um traçado de como deve ser a nossa vida e a nossa fé. Jesus já está dizendo através dessa parábola que não vai ser fácil, que muitas coisas vão explodir assim, ó, pum, e muitas coisas vai parecer que não veio, mas Jesus está nos ensinando aqui algo muito profundo a respeito da oração. Ele está nos ensinando que a oração, ela deve ser perseverante. A oração perseverante é uma oração que não desiste. A oração perseverante é uma oração que não cessa. A oração perseverante é a oração da igreja. A igreja, ela não nasceu simplesmente na oração. A igreja nasceu na oração perseverante. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero só colocar um parênteses aqui, para aquelas pessoas que têm dúvida
se a igreja é algo de Deus ou não. Para você ver que a igreja já começa como? Todos reunidos, no mesmo lugar. Olha o que nós aprendemos com a Escritura, não tem como distorcer isso daqui. Não tem como. A regra é reunidos no mesmo lugar. A exceção é estar sozinho. A regra é estar reunidos como igreja. A igreja é um povo reunido. Isso é a regra. A exceção é eu estar em casa assistindo um culto online, ou estar de repente preso, sozinho, em algum lugar e não posso me locomover. Isso tudo é exceção. Quando a igreja foi dispersa pelo mundo, isso foi uma exceção e não uma regra. Porque a regra sempre foi reunidos. Jesus disse: quando estiverdes reunidos 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. E quando a gente se reúne para quê? Para que a igreja se reúne? Para ouvir a palavra e para orar. A igreja precisa da pregação e da oração. Mas hoje nós estamos falando da oração. E estamos falando da oração perseverante. Nós não estamos simplesmente falando da oração e ponto final. Nós estamos falando da oração perseverante. A oração perseverante é exatamente a oração que Jesus ensinou para a igreja. Tem muitas pessoas que oram, mas não perseveram na sua oração. Perseverar é você não arredar o pé. Perseverar é você mergulhar e não subir mais daquele mergulho. É você mergulhar até perder o fôlego. Orar perseverantemente é você mergulhar na oração até quando der para você, e quando não der mais, é com Jesus. Buscar ao Senhor de todo o coração é você começar em você e terminar em Deus. A oração perseverante, ela começa em nós e termina em Deus. Você não sabe nem como chegou lá. Porque às vezes quando a gente começa de um jeito. Porque a gente começa na carne, né? A primeira luta, quando começamos, né? Você começa, aliás, antes de começar é uma luta terrível. Você já começa, primeiro você começa a pensar em orar. Essa risadinha aí. Primeiro a gente começa pensando em orar. Daqui a pouco você fala, é agora. Daqui a pouco você fala, não, peraí, vou tomar uma água primeiro. Daqui a pouco, não, agora eu vou orar. Você fica treinando. Depois você começa. E quando você começa, quem aqui já começou a orar, e você começou a orar meio que sem rumo, sem sentido, sem saber nem o que pedir? Tem alguém além de mim? Você começa em você. Você sabia que a carne da gente odeia a oração? A carne da gente, ela é o nosso conselheiro para a gente não orar. É a nossa influência para a gente não orar, é a nossa carne. Porque ela fala para a gente, não, você está cansado, você precisa dormir, amanhã você precisa levantar cedo. Ou então ela fala assim, de novo, você já orou ontem. Mas Jesus falou o pão nosso de cada dia. Agora esse pão que Jesus falou, é o pão que engorda a gente, que deixa a gente gordinho, barrigudinho? Esse pão que Jesus falou é o alimento. Esse pão que Jesus falou é a sustentação que vem de Deus. Esse pão que Jesus falou é algo que você vai precisar, só que o diabo e a sua carne vai fazer de tudo e vai tentar fazer você pensar que você não precisa orar. É só você ir até o homem de Deus, porque ele está ungido. Mas Jesus ensinou
A igreja do Senhor nasceu orando e nasceu debaixo de uma oração perseverante. Sabe por que você precisa orar? Porque você precisa crer. Você precisa crescer na sua fé. E a sua fé só vai crescer se você orar. A sua vida com Deus, as suas experiências com Deus, a sua vida cristã, ela só vai ter sentido se você orar. Por isso a luta para que você não ore. Por isso a resistência. Por isso o mundo inteiro contra você, para você não orar. Para você não gastar tempo com Deus. Nada pode substituir a oração. Quando Jesus fala de oração, é oração no hebraico, é oração no grego, é em português, é no inglês, é em alemão e em mandarim. A oração aqui não dá para distorcer, porque já existe uma onda falando contra os dízimos. Já existe uma onda falando contra a igreja. Já existe uma onda falando contra o mover do Espírito Santo. E também já existe uma onda falando contra a oração. Já existe uma onda falando contra a Bíblia. Existe uma onda, inclusive eu quero alertar vocês rapidamente. Já temos uma onda muito nova dos nossos dias, que está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Na realidade, daqui a pouco não precisa de mais nada. Daqui a pouco não existe mais Bíblia, daqui a pouco a Bíblia não é mais a palavra de Deus, daqui a pouco ninguém mais ora, daqui a pouco ninguém mais fala em línguas, daqui a pouco não pode mais nada, daqui a pouco acabou a igreja. Acabou para quem está cegado, acabou para quem não está buscando a verdade, porque muitos estão militando contra essas verdades. E eles, quando militam contra essas verdades, eles vão ter aquilo que eles buscaram. Mas a igreja do Senhor, ela começou, ela está caminhando e ela vai chegar no seu objetivo. A igreja do Senhor começou orando, perseverando na oração. A igreja do Senhor, ela deve estar agora como? Orando e perseverando na oração. E a igreja do Senhor vai encontrar com Jesus. Quando for para encontrar, aí não precisa orar mais. A oração, as línguas, o seu grito por Jesus, ele só não vai precisar existir mais o dia que você estiver face a face com Ele. Mas enquanto nós não ainda o vemos, enquanto nós ainda não o encontramos face a face, enquanto nós ainda não estamos diante dEle, enquanto isso ainda não aconteceu, o arrebatamento não aconteceu, nós precisamos nos edificar, nos fortalecer. Você precisa despertar para uma realidade. E a realidade que eu quero trazer hoje é a realidade da oração perseverante. A Bíblia está dizendo que a igreja orava perseverantemente. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Eu queria falar uma outra coisa aqui a respeito da oração. Deus inaugura a sua igreja através de um órgão. Você vê que a Bíblia traz um símbolo. A oração é algo tão poderoso, eu não sei se você já parou para pensar nisso. A oração é algo tão tremenda, tão precisa, é algo tão necessário e tão urgente para nós, é algo tão pertinente para as nossas vidas, que Deus, quando inaugura a sua igreja, o símbolo usado nas Escrituras foi o que nós acabamos de ler aqui: línguas como de fogo. Olha o símbolo usado na Escritura. O órgão que representa o quê? A nossa fala. Quando você ora, você fala.
E quando você fala, você... Pastor, e como que faz com o mudo? Como que faz com uma pessoa que não fala? De duas uma. Ou ele vai ser curado e vai falar, ou ele vai falar no seu interior. Mas de alguma forma ele vai falar. Amém? Agora, aqueles que falam, devem falar. Amém? Aqueles que podem falar, devem falar. Aqueles que podem clamar, aqueles que podem gritar, aqueles que podem orar e não oram, estão pecando. Jesus disse que se vós não clamar, as pedras clamarão. Jesus disse que se aqueles que podem orar não oram, não clamam, então as pedras clamarão. Então, se a gente pode, se a gente fala e não tem usado a nossa fala para falar com Deus, para orar, para clamar, para buscar, para mergulhar nesse oceano profundo, até que o céu não suporte, até que Deus não suporte mais e abra os céus e derrame sobre você aquilo que Ele tem para você antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Deus tem algo para cada um de nós, e o que nós estamos esperando, que não estamos buscando em oração, o que é que nós estamos esperando, que nós estamos parando e dando uma pausa. Nós não podemos parar, nós não podemos parar de clamar, nós não podemos parar de buscar, nós devemos buscar até que Ele venha, até que o Senhor faça, até que essas línguas apareçam, até que o fogo apareça, talvez não mais como forma de línguas, como fogo, mas talvez com outra forma, mas isso só acontecerá, esse fogo, esta unção, este poder, os milagres, o sobrenatural, experiências com Deus, visitações de anjos. Você está pensando o quê? Só tem isso quem ora. Só tem visitações, experiências sobrenaturais com Deus, pessoas que oram. Pessoas que não oram, não vivem nada disso. Lá em Lucas 11, um pouquinho mais para frente, Jesus ele encerra o texto falando o seguinte, no versículo 9 em diante. Jesus aqui incita os seus discípulos a orar. Jesus incentiva os discípulos a orar. O pastor que quer que a sua igreja seja uma igreja de oração, ele deve pregar sobre oração. Ele deve falar sobre oração. Oração é doutrina. Oração é aquilo que Jesus vivia. Oração é aquilo que Jesus ensinou. E eu não sou melhor do que Jesus para falar que oração não é necessária. Quando eu deixo de orar, em outras palavras, eu estou dizendo, sem dizer, que eu sou melhor do que Jesus. Você é melhor do que Jesus? Às vezes parece que é, porque às vezes você tem deixado de orar, tem deixado de perseverar. E quando você faz isso, você está passando mensagens para o mundo espiritual, e uma delas é essa: eu sou melhor do que Jesus. Porque Jesus orava. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele orava. E quando eu deixo de orar, eu estou me achando, mesmo não falando, que eu sou melhor do que Jesus. Outra mensagem que eu estou passando quando eu deixo de orar: não se meta na minha vida, Senhor. Outra mensagem que eu estou passando quando eu deixo de orar: deixa que eu me viro. Deixa que eu dou conta. Outra mensagem que eu estou passando para Deus e para o mundo espiritual quando eu não oro: eu estou discordando da palavra de Deus, eu estou indo contra. E quando eu estou contra a palavra, eu também estou contra Deus. E se eu sou contra Deus, eu pergunto para você: eu sou amigo ou sou inimigo de Deus? Contra a palavra de Deus, amigo ou inimigo? Inimigo. O profeta Samuel, uma certa ocasião, ele disse: pecarei eu deixando de orar ao Senhor? Pecaria eu deixando de orar? Não orar é pecado. Você sabia disso? Não orar, não buscar a Deus é pecado.
É pecado porque certamente uma pessoa que não ora, se ela não caiu, ela vai cair. Uma pessoa que deixa de orar, é só uma questão de tempo para cair. Uma pessoa que deixa de orar, o diabo ele fica de camarote para ver aquela pessoa cair. Porque certamente, uma pessoa que não ora, que não persevera, que não busca, se ela não caiu ainda, ela vai cair. Na realidade, uma pessoa que não ora, ela já está decaindo. Na realidade, diante de Deus, ela já caiu, porque deixou de orar. Jesus disse, por isso vos digo, olha, Jesus estava incentivando, por isso vos digo, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Quem aqui crê nessa palavra? Não é minha essa palavra. Essa palavra é de Deus. Essa palavra, diferente da minha, ela é poderosa para te abençoar. Amém? Qual dentre vós, que é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem aqui é esse pai aí? Que se o seu filho te pedir pão, você lhe daria uma pedra no lugar? Ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria no lugar uma cobra? Quem aqui daria uma cobra para o seu filho no lugar de um peixe? Eu não. Ou se lhe pedisse um ovo, lhe daria um escorpião? Quem aqui teria tamanha maldade? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus, ele fala sobre pedir, buscar e bater. Mas aqui no final, o Espírito Santo, ele diz, àqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Jesus aqui, quando ele ensina a pedir, ensina a buscar, ensina a perseverar, ele traz aqui algo que é uma dica, que é um conselho. Jesus, ele nos ensina a buscar, a pedir, a bater, e no final aqui, ele deixa um conselho dele. Será que uma pessoa que entende, ela é boa para aconselhar? Será que Jesus é um bom conselheiro, sim ou não? Será que Jesus sabia alguma coisa a respeito da oração? Será que Jesus entendia bem sobre oração, sim ou não? Meu Deus do céu, Jesus, ele é o maior exemplo de relacionamento com o Pai. Jesus é o maior exemplo de oração que nós temos. Jesus é o maior exemplo de que uma pessoa que ora, ela anda no poder de Deus. Ela cresce em Deus, ela anda com Deus. Uma pessoa que ora, ela fala e também escuta a voz de Deus. Uma pessoa que ora, ela tem a direção do Espírito Santo. Uma pessoa que ora, ela tem a força de Deus na sua vida. Ela tem muitas coisas, mas Jesus aqui no final de tudo, ele deixa um conselho para aquelas pessoas que realmente querem andar segundo a palavra de Deus. Jesus fala assim, olha, peçam, busquem e batam. Jesus fala do Pai, que sabe dar presentes, e no final, ele deixa aqui um segredo que às vezes muitas pessoas passam por cima. Ele fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus já deixou aqui algo que nós devemos pedir e perseverar até que tenhamos num nível muito alto. Não há limites. Não há limites porque Deus não é um Deus limitado. Você pode buscar o quanto quiser, e Deus tem para dar.
O celeiro de Deus é um celeiro cheio. A fonte de Deus é uma fonte que não seca. Deus, Ele está com os braços abertos para aqueles que estão dispostos a buscar, a pedir e a perseverar. Amém? Nós estamos inseridos dentro de todo esse contexto da palavra, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus e buscando a presença e o poder do Espírito Santo. Amém? Jesus nos ensinou.